reverendíssimo diácono, povo de Deus que nos acompanha também pelas redes sociais. Então vamos lá. A primeira leitura, eu sei que vocês já ouviram muitas vezes, mas é bom fixar na cabeça. O povo de Israel tinha como culto, na época, levar animais em expiação dos pecados. Lembram? O templo tinha 3 ambientes, por isso que aqui fala, eu não quero vocês mais nos meus átrios. O primeiro era o átrio, onde levava o animal e matava. Depois, como é que chamava o primeiro ambiente dentro do templo? Santo, né? E o outro? Santo dos Santos. Então, o sacerdote era um açougueiro, praticamente. Ia lá, matava o animal, pegava... Né? E o ano inteiro ia só até o santo. Oferecia lá o sangue, o incenso. E uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, mais ou menos em setembro, outubro, uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, que abria a cortina. Por isso que em Hebreus fala que Jesus rasgou a cortina. Porque o Santo dos Santos é onde está, né, a presença da Arca da Aliança. No início, depois foi roubada. Na época dos romanos, não tinha nada dentro do Santo dos Santos. Os romanos entraram a cavalo lá e não acharam nada, né? Porque depois que roubaram na primeira invasão, na destruição do templo, não colocaram mais nada. Qual que é o problema desse tipo de culto? Virou-se, além do que a religião judaica, ela é praticamente a lei civil e a lei judaica era a mesma coisa. Então criou-se uma religião o quê? Exterior. Aqui era para levar o melhor bezerro, não levava o mais trupiadinho, né? E assim por diante. E o povo não mudava o coração. Ia lá, matava um animalzinho, a rolinha, o bezerro, a ovelha. Mas eles mesmo, com a vinda de Cristo, Deus deu um revestrez. Qual revestrez? Não vai ter mais sacrifício de animais. O próprio Filho de Deus se sacrificou, Hebreus, de uma vez por todas. Para ter justiça tem que ter equidade, de dignidade. Então, o sacrifício de animais nunca vai resolver justiça com Deus. Só Cristo poderia fazer. Então agora, o sacrifício... Alguém trouxe animalzinho aí? Não. O único sacrifício é o de... E como é que vocês participam agora do sacrifício de Cristo? Se unindo com a própria vida. O seu sacrifício e o sacrifício de... E por que hoje continua o povo sem mudar? E vai à missa e não muda. A maioria, não estou falando todo mundo. Por que a maioria ainda não muda de vida? Se Deus mudou o culto. Falta de formação. O povo hoje é ignorante, nem sabe o que acontece no altar. Como é que, se você nem sabe o que acontece no altar, você vai oferecer sua vida como? Vem com lá, fica no folheto, vê quantas, eu lembro das missas que eu participava antes. Né? Eu via lá o padre levantar a hóstia, vamos lá, né? Não há catequese em casa. O judeu, desde pequenininho, ensina os filhos, até 2, 3 anos de idade. A mãe depois vai para a sinagoga, com 4 anos. O tempo inteiro. Deus nos tirou do Egito. Imagina se a família, o tempo inteiro, ensinasse que o sacrifício de Cristo no altar, da missa nos salva, lava nossas vestes, no sangue, todos os pecados. Você se entrega, todo o sacrifício que você vive na sua vida, todas as humilhações, todas as dificuldades, você leva no ofertório. E Jesus se une ao sacrifício dele e leva para o céu como incenso. Se uma criança ouvisse isso desde pequenininho, isso é diferente? O querigma hoje, Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu a vida para nos salvar, significa alguma coisa para os jovens? Ou nada? Se fizer um querigma hoje para esses jovens que não têm catequese, como assim? Salvar de quê? Que coisa louca, né?
porque não existe a catequese em casa, e também deixa a desejar a catequese da igreja. Então Deus chegou num ponto que falou: estou cansado dos vossos sacrifícios, quero um coração. É por isso que sacrifício, quando na Bíblia, que Deus não quer, é o sacrifício de animais. Não é esse sacrifício atual de nós nos unirmos a Cristo. Depois Jesus disse que não veio separar, mas como espada, juntar, mas separar. Não veio trazer paz, mas sim a espada. Claro, por que Jesus separa? Porque as pessoas que têm em conversão, o Espírito guia a nossa vida para as coisas do alto. E as paixões do corpo guia para as coisas de baixo. Ora, como já aconteceu tanto na igreja, São Luís Gonzaga, o próprio rei, ou outros filhos de rei, ou hoje, pessoas filhas de milionários, decidem ser religiosos, por exemplo, como o nosso diácono, em voto de pobreza. O que os pais vão fazer? Uma vez me ligou uma mãe de Brasília, porque a filha estava entrando na Toca de Assis, uma milionária. Disse: eu vou processar, estou movendo todos os políticos. Esse povo está fazendo lavagem cerebral. Eu ouvi no telefone, tá bom, nessa época eu estava, né? Claro que eles ficam irritadíssimos. Então o pai que preparou o filho para herdar a empresa e de repente vira franciscano. Isso é um exemplo, mas essas coisas podem ser em graus diferentes. Mas só para você entender por que Jesus veio com espada, né? Por que ele veio com a espada? Tem um jovem lá em Guaratinguetá, de Minas Gerais, que tinha uma empresa, e os pais não gostaram muito. Ele teve que fechar a empresa para entrar no mosteiro. Além das outras coisas também, vocês sabem, no dia a dia. E aí Jesus mostra que quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. As que entram no Carmelo, tem uma cena que nunca, muito forte, no filme de Santa Teresa dos Andes, no Chile, ela despedindo da família: tchau, mamãe, nos encontramos no céu. Essa vida passa rápido, né? Ela: tchau, papai, até o céu. Como se fosse E ela morreu um ano depois. Ela ficou só um ano no Carmelo. E, na verdade, há quantos anos ela está com os pais no céu agora? Que já deve ter morrido há muitos anos. E é muito forte o desapego, né? O irmão que ficou muito mal mesmo, o irmão dela, também ia contra o Carmelo, né? Quem não toma sua cruz não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar sua vida vai perdê-la. Conservar, né? Meu corpo estava lá querendo deitar, né? Não estava. Então, se você quer conservar, você acaba perdendo. Você tem que lutar, né? Ter vida ascética. E depois, aquilo que eu falei ontem, a promessa de quem ajuda os pequeninos, seja pobres, seja os profetas, seja missionários, seja quem for a própria igreja, o dízimo, não ficará sem recompensa. Quem dá um copo d'água, né? Não ficará sem recompensa. Isso também é uma promessa muito, muito bela que Jesus nos dá. Assim como salvarei tu e a tua família, que nos estimula a cada vez mais sermos fiéis, né? A dar realmente o máximo de nós. A vida, unir o sacrifício na missa diária ao sacrifício de Cristo, porque tudo ganha sentido, todo sofrimento, toda humilhação, toda ascese, tudo aqui, que você se junta e ele eleva com a sua dignidade de filho de Deus, o seu sacrifício a um nível de justiça, né? De justiça. E te dá a graça para viver depois a santidade na sociedade. E sermos caridosos, dizimistas, caridosos, ajudar os pequeninos, acolher missionários, né? Aqui, acho que um dos erros meus é sempre eu acolher os que vêm nas pregações. O ideal é que todos acolhessem, né? Vamos ver se o Geraldo, acho que o Geraldo não é muito... Vocês vão ter que abrir a casinha de vocês e acolher os missionários, dar café, né?
Isso é uma oportunidade que vocês têm, né? Lembra o que Madre Teresa discursava na abertura das casas, né? Lembra? Vocês pensam que estou abrindo essa casa porque eles precisam de vocês? Não. Quem precisa deles são vocês para ir para o céu. Não percam a oportunidade. Tchau. Diferente. A Teresa já estava lá em cima, né? Então, que Nossa Senhora, que é o caminho mais curto, mais seguro para essa união mística com Cristo, nos ensine cada vez mais o valor da cruz e da caridade, né? Coisas difíceis, difícil humanamente, mas que com a graça de Deus tudo se torna doce. Como diz em São Francisco ao abraçar o leproso: como aquilo, Senhor, que sem a tua graça é amargo e difícil, com a tua graça se torna doce e agradável. E ele beijou o leproso.